Viver é o grande desafio. E este desafio já começa a partir do momento em que somos convidados a reencarnar. E, naturalmente, todos nós que aqui nos encontramos, acreditando ou não, aceitando ou não a reencarnação, estamos de volta. Mercê da infinita misericórdia de Deus que nos permite uma nova oportunidade. E acreditem, hoje é a nossa melhor reencarnação. Hoje é a nossa melhor oportunidade de aproveitarmos a bênção do tempo para caminhar, avançar, vencer. E nós temos a nosso favor este extraordinário conhecimento que é a doutrina espírita. Acredito eu que a maioria daqueles que aqui se encontram conhecem a doutrina espírita, ou quem não conhece ainda, sinta-se convidada a conhecer, não é, Eva, através dos grupos de estudos que esta casa tem, através das palestras enriquecedoras de tantos amigos queridos que aqui estiveram. Mas hoje nós vamos refletir sobre um personagem. E eu quero convidar vocês para voltar no tempo. Sigam conosco na direção de Cafarnaum. Utilizemos a nossa tela mental para poder viajar no tempo e, assim, vivenciarmos momentos que aconteceram ao longo da história com um personagem tão importante nas nossas vidas que se chama Jesus. Naquele tempo, era uma manhã radiosa, o sol despontara, brilhando no horizonte. O canto dos pássaros era um louvor à vida. E naquela cidadezinha, às margens do lago de Genezaré, um movimento maior se intensificara pela manhã, porque correra a boca miúda de que havia um homem extraordinário, um profeta, que realizava coisas extraordinárias que o povo não compreendia, não sabia como era possível, mas que todos queriam saber. E naquela manhã, a multidão se aglomerara naquela casa singela, simples, na casa de Simão Pedro. Era tanta gente, havia tanta necessidade, havia tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tanta miséria moral e física estampada no rosto daquelas criaturas, que aquela casa estava realmente repleta. E Simão Pedro ficara à porta para que não mais entrasse ninguém, porque não caberia mais ninguém. E ele estava lá, no meio da multidão, a semelhança de um raio de sol brilhando naquele espaço, acolhendo e atendendo a todos. Mas lá fora regurgitava a multidão impaciente, querendo também ser atendida, querendo também ser curada, querendo também ser acolhida. E um pouco mais distante, havia um homem que, deitado numa enxerga suja, estava ali, em cima, sofrendo dores, não podia se levantar. Há quanto tempo a febre o consumia, as dores insuportáveis o prostraram naquele leito. Poucos se dirigiam a ele, e naquela sua condição de pobreza, não somente física, mas também espiritual, ele gritava, pedia por ajuda, por socorro, me ajudem. Eu sei que existe alguém lá fora, em algum lugar, numa casa próximo daqui, alguém que poderá me ajudar. Me ajudem a chegar até lá. Eu quero que vocês percebam as nuances de cada etapa
dessa história. Ele estava deitado, precisando de... Podem falar, Eva? Gente, colaborem conosco. A gente trabalha juntos, tá? Por favor. Essa pessoa estava precisando de quê? De ajuda. Pronto. Então, ele pediu socorro, pediu a pessoas de coração sensível que o ajudassem. E alguns amigos aqui e ali resolveram amarrar ele naquela cama e levá-lo onde estava Jesus. Só que, ao chegar lá, não tinha como entrar. Era tanta gente à porta e só tinha uma porta de entrada. E ficaram pensando como fazer. E aí viram que na lateral da casa, aquela casa simples, havia uma escadaria que dava acesso ao teto. E eles pensaram, vamos por aqui. Vamos arrastar aqui este amigo e vamos levá-lo e tentar fazer com que ele desça. Já que ele não pode entrar pela porta, vai por cima. E de tal forma pensaram assim, agiram e começaram a retirar as palhas que cobriam o telhado, a afastar a madeira, enfim, conseguiram fazer com que aquele homem descesse exatamente no meio da casa onde estava Jesus. Jesus serenamente se encontrava ali, atendendo a todos, pacientemente. Era como se ele soubesse que ali, naquele momento, iria acontecer um fato novo. E aquele homem desce lentamente. E todos ficam observando, se afastaram um pouco para dar espaço. E aí, aquele homem deitado olha para Jesus. Eu fico imaginando a emoção deste homem. Porque eu me coloco no lugar deste homem paralítico, com as minhas limitações e deficiências, e se eu tivesse diante de Jesus. Eu gostaria que vocês também se colocassem nesta posição. E ali, naquele momento, houve um silêncio. Todo mundo ficou aguardando o que iria acontecer. E naquele instante, Jesus olha para aquele homem e diz: Natanael, ben Elias, tu crês que eu possa te curar? Qual não foi a surpresa daquele homem ao ouvir o seu nome? Ora, como era possível? Ele não conhecia Jesus, Jesus não o conhecia, nunca tinha visto. Como é que ele sabia o seu nome? E assim se expressou: como sabes meu nome? E Jesus disse assim: Natanael, eu te conheço desde ontem, porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Vamos abrir um parêntese aqui. Jesus é o bom pastor. Nós somos as ovelhas desgarradas do seu aprisco. Por esta razão, ainda hoje, estamos aqui, nessa caminhada, ora difícil, ora não tão difícil, ora com problemas, ora com doenças, ora com situações que nos convidam a pensar. Por quê? Mas Jesus, que é o bom pastor, nos conhece, como conhece Natanael ben Elias, desde ontem. Ou seja, de um passado remoto, de quedas e situações que fizeram com que a gente, muitas vezes, cometesse crimes, erros, tanta coisa nefasta. Nos encontramos com Natanael. Acho que não encontramos não, viu, Eva? A gente
Nos encontramos com Natanael porque as dores dele não eram diferentes da nossa. Ele se encontrava naquele momento na sua paralisia física e, quiçá, talvez, na paralisia moral. Mas Jesus o conhecia. E cada momento que Jesus estava vivenciando experiências com aqueles que se aproximavam dele, ele trazia lições memoráveis. E naquele momento as pessoas ficavam aguardando o que iria acontecer, qual seria realmente o desfecho daquilo ali. Mas Jesus fez uma pergunta: tu crês que eu possa te curar? Por que Jesus perguntou para Natanael se ele acreditava, se ele tinha fé que Jesus podia curá-lo? Por quê? Jesus, o terapeuta divino, conhece as nossas almas. Nos conhece desde ontem. Porque muitas vezes, na nossa paralisia, às vezes não é a paralisia do corpo, mas da alma, a gente não quer se curar. Percebem? Isso acontece lá no nosso recanto. Eu digo porque muitas vezes, quando as pessoas chegam em busca de ajuda, de assistência, são acolhidos, são orientados, venha participar do Evangelho, venha tomar passes, água fluidificada, não é? Tanta coisa que a Casa Espírita oferece dentro desta terapia que nos ajuda a nos melhorarmos. E aí a pessoa vem, participa, se anima, fica bem, não é? E aí retorna para fazer uma avaliação. E aí, naturalmente, a gente convida: olha, agora você está bem, como é que você está? Ah, melhorou muito, eu não sinto mais aquilo que eu sentia antes, aqueles sintomas e tal. E está tudo bem agora? Tá, agora está ótima, estou maravilhosa. Então, vamos agora para outra etapa. Qual é a próxima etapa depois do tratamento? Qual seria? Qual seria, Eva, aqui a próxima etapa na instituição, depois do tratamento? Trabalhar. Agora, vamos trabalhar, vamos colaborar com a casa, não é? Então, mas me parece que essa palavra é uma palavra assim maldita, que gera um impacto tão grande na pessoa que aquela pessoa não volta mais. Desaparece. Sumiu, tomou Doril. Até a próxima queda. Até o próximo sofrimento que nos traz de volta. Então, a abençoada dor que nos convida, que nos empurra, né? Que nos ajuda a realmente caminhar na direção da luz. Mas aquele homem, né? Jesus perguntou para ele. E aqui eu queria abrir um parêntese para que a gente possa refletir sobre a importância, dentro de um estudo científico que fizeram. Vocês vão me aguardar aqui achar os meus alfarrábios, que é exatamente a questão da fé. Houve um estudo de um cientista que ele se referia à fé, que haveria quatro tipos de fé. Por exemplo, Dr. Bernie Siegel é a pessoa, o cientista que fez esse estudo. Então, ele diz que existem quatro tipos de fé. Primeiro, a fé em Deus. É preciso ter a fé em Deus. É preciso acreditar numa força superior que comanda, que direciona tudo no universo. E Emmanuel nos diz que Deus
Deus, eu nunca vi assim uma definição de Deus tão singela, mas tão profunda ao mesmo tempo. Ele diz que Deus é a força que equilibra todo o universo. Percebem? Que é tão grandiosa, não é? Que equilibra tudo. É preciso que a gente encontre esta fé em Deus para que a gente encontre o estímulo, o suporte para vencer as dificuldades da terapia. Por exemplo, quem está fazendo um tratamento de CA, da quimioterapia, não é? Tem que ter a fé para consolidar, para suportar todas essas etapas necessárias para vencer a doença. É preciso compreender que também tem que ter fé no médico, acreditar naquele que está prescrevendo o tratamento necessário. Porque se não houver esta confiança, essa fé, fica difícil, não é? No tratamento, se eu não acredito que o médico é capaz de me ajudar, então tá falha alguma coisa, né? A fé na terapia, no próprio tratamento. A certeza que aquela terapia me fará bem. E, ao acreditar nisto, esta fé na terapia fará com que possamos contribuir favoravelmente no tratamento. Por isso que Jesus perguntava: tu crês que eu possa te curar? Porque é preciso ter fé, é preciso acreditar. Porque aí começa o tratamento da egoterapia, ou seja, a terapia do eu. Para que eu saia, eu caminhe, eu queira a cura. E para que isso ocorra, naturalmente, é preciso que a gente tenha certeza. Acredite. E também ele diz que a fé em si mesmo, acreditar em si mesmo. Eu vou me curar. Porque no momento eu não sou doente, eu estou doente. Percebem a diferença? Porque se eu sou doente, vou permanecer doente. Porque eu me acho doente. Mas a partir do momento que eu percebo que aquela doença que vem ao meu encontro, muitas vezes, como diz Emmanuel, ele diz que a doença é um tratamento de beleza para a alma. Olha que beleza. Um tratamento de beleza. A gente não cuida do corpo, né? Da nossa beleza, do físico, né? Pinta os cabelos, vai para a academia e tantas outras coisas. Então, a terapia da alma, os cuidados com a alma, é a dor, a abençoada dor. E não sou eu que estou dizendo, nem os cientistas, mas Jesus, através do Evangelho. Mas Joana de Ângeles, a nossa mentora, está lá no Evangelho, quando ela diz que a dor é uma bênção que Deus envia a quem? A quem ela envia a dor? Aos seus eleitos, a nós outros. Então, quando estivermos sofrendo, não reclamemos da dor. É claro que este hábito aqui não existe, de murmuração, reclamação, não. Naturalmente, isso lá, né, Mônica? Lá no nosso cantinho, murmurar, reclamar, achar que está tudo errado. Né? Aqui, né, Eva, todo mundo já é evangelizado, ninguém reclama, ninguém murmura, olha que maravilha. Então, quando a gente acredita e tem esta fé em si mesmo, porque Jesus já dizia assim: vós sois deuses. Tudo isto que eu faço, vocês poderão fazer, e muito mais.
Se, a condição se, e a palavrinha mágica, quiserdes. Se a gente quiser. Se eu não quiser, vou e volto, e haja sofrimento, e haja dor, até a gente dizer, chega, eu não aguento mais. Eu agora tenho que me emendar, porque assim não dá, não é? Então, a fé em si mesmo e também a fé na espiritualidade, nós poderíamos acrescentar. Nos médicos espirituais que continuam trabalhando no mundo espiritual para nos ajudar, para nos socorrer. Então, por esta razão, voltando novamente lá em Natanael, não é? Aquele homem estremeceu ali, naquela questão, naquela pergunta. Ele diz, eu creio, Senhor, eu creio. Mas há momentos de sutileza nesse diálogo, quando Jesus diz que os teus pecados estão perdoados para aquele homem. E era um momento em que falar de quem teria condições de perdoar os pecados. Estava mexendo naquele momento mosaico, farisaico, onde se discutia que Jesus não era o Messias, não era o enviado de Deus, como ainda hoje não acreditam. E Jesus aproveita aquele momento, mais uma lição, e diz, o que é mais fácil acreditar? Que os teus pecados serão perdoados, ou que tu te levantes desta cama e ande. E aquele homem silencia. Assim como o silêncio que permanece no ar para todos naquele instante. Esperando o que viria depois. E aí, naturalmente, Jesus, que sabia que viera, estava começando o seu messianato na cidade de Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. E naquele momento diz, com a sua energia amorosa, levanta-te e anda. Aquele homem que estava anos paralisado em cima de uma cama, estremece, é como se uma energia percorresse todo o seu corpo e de imediato se põe de pé. Pega o seu catre, aquele resto de cama que ele vivia, dá um grito. Tal a emoção que passou naquele instante e sai em desabalada carreira no meio do povo. É preciso também analisar, nesse contexto, a questão do resultado da cura. Porque Jesus não viera, como ele diz numa parte do Evangelho, para colocar remendos novos em panos velhos. O objetivo era maior. A cura real é a cura do espírito. E ali prosseguiram, em outros momentos, outras situações, outras circunstâncias, até que chegou um momento em que Pedro, percebendo que o mestre afatigado, retirou daquele lugar e levou às margens do lago de Genezaré para aspirar a brisa renovadora. E ele se aquieta ali ao lado de Jesus. E percebe que Jesus estava chorando. E ele olha para Jesus surpreso. Por que o mestre está chorando?
e pergunta: Mestre, tu estás chorando? E Jesus continuou em silêncio e as lágrimas desciam. Estás chorando de felicidade por aqueles que conseguiram se curar, que conseguiram a cura para a sua lepra, a cura para a sua cegueira, a cura para a sua paralisia. E Jesus olha para Pedro e diz: não. Vejo ao longe Natanael, que se encontra rodeado de amigos num lugar onde mulheres dançam que foram contratadas para o conúbio sexual, onde a bebida rolava, e ele lá se encontrava. Natanael estava com seus amigos, aproveitando o tempo que ele não tivera de diversões, de loucuras. Agora ele podia andar, e todos estavam acompanhando ele naquela queda, digamos assim. Porque o que ele queria, na verdade, talvez não fosse realmente a cura da alma, mas a cura do corpo para viver, gozar, se repletar, se fartar das coisas mundanas. Não entendera aquele momento. Não entendera o chamado do bom pastor, que conhecia aquela ovelha e que sabia que aquele homem novamente retornaria a uma situação bem pior. Então, parada agora para a nossa reflexão. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia, como o nosso irmão que trouxe a mensagem tão oportuna, nos falando que tudo que Deus faz é bom. É bom para quem? Para nós. Tudo que Deus faz é bom. No aparente mal, existe um bem maior a nosso favor. Nós é que ainda, crianças espirituais, não percebemos a sabedoria divina. Mas Deus nos conhece. Jesus nos conhece. E sabe como nós somos ainda. O quanto precisamos caminhar, vencer a nós mesmos. Sair da paralisia, não física, mas da paralisia espiritual e caminhar. Trazer a nossa contribuição na vida. Perceba que quantas pessoas estão agora, como as estatísticas estão colocando, que a cada 46 minutos uma pessoa comete suicídio. É muito triste. O que acontece? E me veio à memória aqui um filme, um breve filme, que acredito que todo mundo já viu, um vídeo pequeno, um trecho do Caçador de pipas ou é de estrela? É alguma coisa assim. Muito obrigada. Em que o homem está querendo saltar de um parapeito de um prédio em alta, né? Um alto executivo, ele quer tirar a própria vida, e chega um que é considerado um louco, um andarilho, né? E
começa a dialogar com ele. Começa a dizer que ele também vai matar os seus entes queridos. E começa um diálogo que eu convido a vocês verem através já do YouTube. Mas o que eu quero, neste diálogo, ele consegue fazer com que ele comece aqui naquele momento, porque ele se senta ao lado dele e ele tem um susto, diz, pronto, quer dizer, ele na verdade, ele não queria tirar a própria vida. Ele queria matar a dor, o sofrimento. Não é? Como muitas vezes acontece, não é, Eva? As pessoas perdem o equilíbrio, o senso, a razão, o discernimento, e vem também as companhias espirituais, não é assim? Pela afinidade dos meus pensamentos. E aí diz, não vá, tire a vida. A vida não vale a pena. E aí é onde há o X da questão. Viver, o grande desafio, é a melhor opção. Porque a morte não existe. Acreditem ou não, aceitem ou não, espírita ou não, a morte não existe. Vamos continuar a viver. Só que vamos carregar conosco o resultado da nossa escolha. E aí, naquele diálogo, só um trechinho ainda para a gente refletir, aquele homem diz para aquele outro que queria tirar a própria vida, onde ele diz que a sua dor é só sua. Isso é real. Mas isso não nos impede de abraçar a dor do outro. Por isso que eu acho muito importante a terapia do abraço. Como é importante, viu, Eva? Esta casa que a gente chega aí e as pessoas nos abraçam. Vocês já estão dando um passe prévio a quem está chegando. E aí ele diz para aquele homem assim, um detalhe. E você tem o que para me oferecer? Tem o que para me dizer? E aquele homem diz assim, sabiamente, eu tenho apenas que dizer para você que dentro da sua história, você coloca uma vida, uma vírgula, para começar tudo outra vez. Para enfrentar as dificuldades. Coloque uma vírgula e não um ponto final na sua vida. Percebem? Muitas vezes na nossa vida a gente precisa colocar uma vírgula e seguir adiante. Quantos exemplos nós não temos de pessoas extraordinárias que deixaram legado, mesmo diante da dor e do sofrimento, e não pensaram nunca em tirar a sua própria vida. Nosso querido Chico, tão conhecido de todos nós, né? Quantas situações, quantos problemas físicos, doenças, problemas que quiseram criar para desrespeitá-lo, fazer com que ele fosse desacreditado, e ele venceu, superou. Através de quê? Do trabalho. Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros personagens da história, e entre eles um que eu gosto muito, que é o nosso querido irmão Jerônimo Mendonça. Quem já ouviu falar? Extraordinária a sua vida. Um homem que ficou acometido de uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, né, Mônica? Obrigada. Que é uma doença degenerativa que vai fazendo com que a pessoa, os ossos, fiquem todos comprometidos, toda a musculatura. Enfim, ficou paralisado, acamado. Não obstante tudo isso, ficou cego. Foi pouco? Não obstante tudo isso, teve problemas cardíacos,
e vivia em cima de uma cama especial, específica para ele. Porque se ele deitasse, morria. Se ele ficasse noutra posição, comprometia todo o seu coração, pulmão, enfim. Mas ainda assim, ele não desistiu de viver. Pelo contrário, era uma pessoa rica em bom humor, como só aqueles que amam a vida realmente conseguem enxergar, mesmo nas dificuldades, algo para sorrir. E ele era desta forma. As pessoas iam ao encontro dele, ele lá deitado em cima de uma cama, sentindo dores atrozes no peito, e começava, Jerônimo, a vida é dura. Ele dizia, a vida é dura para quem é mole. Não é? Imagine, a pessoa não se dava conta. Estava perfeito, digamos assim, de condições de andar. Mas estava... E aquele homem lá vivia de um lado para outro numa Kombi que acomodava a sua cama e o levava para todos os lugares. Um dia a sua mãe olhou para ele e disse, meu filho, eu não entendo você. Você sabe que eu tive 9 filhos. Todos os filhos não têm o que você tem, só você. É o único paralítico da família. Eu estou já acreditando nessa história de reencarnação. Mas mãe, por que a senhora está dizendo isso? Porque você é o único que não para em casa. É para lá, para cá, para lá, para cá. Mas ele sabia por que ele estava naquela condição. Era um resgate que vinha lá de trás. Das nossas vivências anteriores, e ele tinha conhecimento. Porque inúmeras vezes, durante o período da noite, quando ele se encontrava a sós, ele era assediado por entidades femininas que queriam destruir a sua vida. Imagine aquela situação, mas ele tinha, sobretudo, o conhecimento da doutrina espírita, que nos mostra o porquê da dor e do sofrimento, que nos mostra as razões, porque tudo tem uma razão de ser, tem uma causa. Ele sabia da sua vida passada. Não chegaram ali naquele momento assim de um pulo, não. Quantas vivências ele teve de sofrimento e de dor diante do que ele fizera lá atrás, das mortes que ele provocava com seu egocentrismo, com seu egoísmo, com sua vaidade, com o seu poder que detinha temporariamente. E agora estava numa etapa, digamos assim, intensiva para avançar mais além. Mas um belo dia, aconteceu algo diferente. Além das situações que ele vivia, de problemas de saúde, ele teve um processo hemorrágico. E o processo foi tão intenso, tão grave, que o médico disse, olha, você vai morrer, não tem jeito, aqui já tentei tudo, já fiz tudo, você continua. E ele, sentindo as forças dele se esvaindo, não é? Ele disse, eu preciso ver meu amigo Chico para me despedir dele. Então, naquele momento, os amigos se reuniram e, querendo ajudá-lo, levaram, não de um transporte, mas levaram de avião até Chico, de forma rápida, para que ele pudesse se despedir do amigo. E, ao chegar em Uberaba, Chico, que estava na instituição, a Casa da Prece, atendendo outras pessoas, aí alguém lá na entrada disse, aguarde aqui só um pouquinho, Chico já está sabendo que você está aqui. Assim era Chico, alguém que via além do alcance, a sua mediunidade extraordinária. Quantas coisas ele percebia.
E aí, daqui a pouco, Chico chega sorrindo e olha para o seu amigo e diz: ah, Jerônimo, você está parecendo uma rosa vermelha, porque ele estava todo sujo, o lençol de sangue. Vamos ajudar aqui o nosso amigo. Vamos dar um beijo no nosso amigo. E cada um daqueles amigos que estavam ali se aproximaram de Jerônimo e o beijaram. Cada beijo, percebam, que a gente dá com amor, é uma energia poderosa, assim como o passe. E ao final, Chico beijou e ele sentiu como se um choque imediato envolvesse todo o seu corpo e sentiu que a hemorragia cessara. Aí as pessoas foram, cada um se direcionando, e aí Chico teve a oportunidade de dialogar com aquele amigo querido ao seu coração, pois que ele o conhecia das existências anteriores. E aí diz assim: ô meu filho, como você está agora? Ah, Chico, eu estou muito bem, graças a Deus, estou me sentindo bem. Aí ele disse: você sabe por que aconteceu isso? Aí ele disse: não, porque você assimilou o coitadinho. Cada pessoa que chegava de você: ah, coitadinho, coitadinho de Jerônimo, coitadinho de Jerônimo, está em cima dessa cama, coitadinho. Quando a gente absorve as energias, as ideias infelizes que muitas vezes as pessoas chegam para nós, não é? Ele absorveu, aí abriu um processo no seu organismo, no seu campo energético, não é isso, Eva? A gente abre espaço para quê? Para as doenças e para tantas outras influências. Ninguém é coitadinho. Não somos coitadinhos. Somos filhos de Deus. Filhos da luz. Estamos aqui vivendo a nossa melhor reencarnação. E a reencarnação não erra de endereço. Estamos no lugar certo, vivendo o momento certo, com as pessoas certas, no tempo certo. Quem está dizendo isso é Joana, não sou eu. É preciso que a gente perceba a força interior que cada um de nós temos. E neste processo, se existe o processo da doença, lembre-se, você não é doente, você está. É temporário. Isto vai passar. E mesmo que isto leve ao seu desencarne, pense, saiba que você está fazendo o seu tratamento de beleza para quando retornar ao mundo espiritual você estar mais leve e voltar mais forte, mais seguro, mais confiante, mais firme na certeza de que Deus nos concede uma nova oportunidade. Então, meus amigos, minhas amigas, se alguém conhecido, amigo, está passando pelo processo depressivo, está passando pelo processo de indução ao suicídio, está passando pela dor, por sofrimento, recordemos de Jesus. Levemos a nossa contribuição a este irmão, a esta irmã. Não precisamos dizer muita coisa. Precisamos estar juntos. Precisamos abraçar. Precisamos ser o ombro amigo que alguém possa contar. Precisamos ser a mão amiga que segura a outra mão para dizer: confie, acredite. Tudo isso vai passar. Você não está sozinha, porque Jesus disse que não nos deixaria sós.
Em nenhum momento Ele nos deixaria sós. Que posteriormente enviaria o Consolador prometido e Ele está entre nós. Então, o que nos compete fazer? Viver. Porque cada dia é um dia novo, uma página nova que Deus nos permite na nossa existência. Por isso, eu quero concluir aqui, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de pacientemente vocês nos ouvirem. E recordemos que alguém te espera o amor estrada fora. Seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento, nas empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas. Vem o tempo é agora. Há quem te arrase ao temporal violento, e corações ao frio, à noite e ao vento, ante a descrença que se desarvora. Vem a estrada do mundo, ampara e ama. Esclarece e consola, alça por chama o próprio coração fraterno e amigo. Esse alguém é Jesus, que te abençoa, trabalha, serve, esquece-te, perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo. Muita paz, que Deus nos abençoe.